Para presidir o painel, eu vou convocar o Dr. Bruno Aurélio, que é do IBEG, Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura. Convoco também o professor Egon Bockmann Moreira, da Universidade Federal do Paraná. E, por fim, para compor o painel, o Dr. Sérgio Pitinelli, que é presidente do CICEPOT Paraná. Obrigado e um bom painel a todos. Bom dia a todos. Aqui na função de moderador, eu vou exercer aqui o que as doutrinas tradicionais em direito administrativo chamam de poder de polícia. E com alguma maior intensidade ou com uma menor intensidade, a depender da evolução dos trabalhos. Mas tomo essa liberdade aí em respeito a todo o programa e para algum desenvolver dos trabalhos. Queria, antes de mais nada, agradecer aqui na pessoa do presidente Fernando, do BIDIC, o convite, por estar presente aqui em tão importante evento, ao lado de pessoas aqui de reconhecido conhecimento, e, portanto, não vou me estender de modo algum e não vou traçar nem breves comentários sobre o tema, porque isso a mim não foi incumbido. Eu queria aqui agradecer novamente aos professores e deixo aí a palavra, iniciando pelo professor Egon, que terá que seguir aqui para ministrar sua aula, em seguida na Faculdade de Direito, e em seguida ao professor Sérgio, que seguirá aqui com as suas palavras sobre o tema. Obrigado, bom dia. Bem, muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui participando desse Congresso do Instituto Brasileiro de Direito à Construção, sobretudo por compartilhar a mesa com o Dr. Sérgio Pitinelli e com o Dr. Bruno Aurélio. O tema que me foi atribuído é um tema razoavelmente amplo, que envolve, digamos assim, um dos grandes desafios que nós estamos enfrentando e teremos que enfrentar com maior intensidade nos próximos anos. Isso porque todos nós, a maioria de nós ao menos, somos filhos da 8666. O meu estudo de formação foi com o Decreto 2367, porém a minha formação no sistema de licitações de contratos administrativos foi com base na 8666, que é um diploma que é o retrato específico do seu tempo. Isto é, foi promulgado 6 meses depois, num período conturbado na história brasileira, que culminou com o impeachment do presidente da República e com preocupações significativas quanto a desvios de verbas públicas em sede de contratos administrativos. Talvez por isso a 8666 seja um diploma tão formal, tão formalista, no pior sentido do termo, que faça tantas exigências e que atrapalhe, na verdade, a vida dos operadores, daqueles que são interessados em realizar contratações públicas. Isso tornou uma tendência, e a experiência demonstrou isso, a fazer com que as licitações públicas se fossem complicadas, custosas e muitas vezes não atingissem o seu próprio objetivo. Eu tenho para mim que a Lei 8666 vive num ambiente que tem 3 características, basicamente. A primeira delas é uma exclusão público-privada. Não existe uma integração das pessoas públicas às pessoas privadas, existe uma fase interna fechada, não participativa, diligências com uma absoluta exceção no custo da licitação, o valor do contrato como algo definido, como substancial para se escolher o tipo de licitação. Em segundo lugar, essa exclusão público-privada traz consigo uma desconfiança público-privada, nós temos contratos, envelopes fechados, uma só oferta, não existe saneamento de fases, não existe interação público-privada, existe, na verdade, uma impossibilidade, exceção feita a alguns dispositivos da 8666, de negociação nas contratações, que existe agora de uma forma clara e explícita no RDC. E, em terceiro lugar, o eixo central da 8666 é a modalidade de concorrência. A modalidade de concorrência é aquela que tem a habilitação, muito embora não classifique os interessados, apenas os habilite para a próxima fase, mas acaba por ser a fase com maior litígios, com maior confrontos, com maior questionamentos e fazendo com que o preço do contrato se torne um dado secundário. Um dado secundário a ser examinado num só envelope.
sem possibilidade de interação de propostas entre os interessados, sem possibilidade, vamos lá, de compartilhamento de eficiência econômica na fase da proposta de preço. Esses três eixos da 8666 tornaram a nossa vida aquilo como o professor Carlos Ari Sandfeld uma vez escreveu, um martírio para os aplicadores do direito. A 8666 é razoavelmente complicada. Porém, nesses mais de 20 anos, ela foi submetida, digamos assim, a alguns testes de força, alguns testes de sobrevivência, alguns testes de adaptabilidade. E eu diria que isso se passa tanto no plano interno quanto no plano externo da 8666. Do lado de dentro dela, eu vou ficar só num exemplo. Se os senhores virem o artigo 24 da 8666, que trata das hipóteses de dispensa de licitação, hoje ele possui 33 incisos, 33 hipóteses, das quais apenas 8 persistem com a redação original. Significa dizer que nesses 20 anos de vigência, as hipóteses de dispensa foram submetidas a testes empíricos, a testes factuais, e foram ampliadas, a maioria delas, por meio de medida provisória. E externamente, eu costumo dizer que, ao se falar em 8666 e ao se falar em RDC, nós estamos antes tratando de temas de direito ambiental, porque a 8666 hoje é uma espécie em extinção. É uma espécie normativa cujo habitat natural, as compras, os contratos, os bens e serviços, as alienações públicas, foi ocupado por outras espécies normativas, né? Outros animais, alguns mais fortes, outros nem tanto, que é a 8666. Ela está com o seu habitat natural cada vez menor, cada vez mais restrito, seja em decorrência de leis que regem setores específicos da economia, né? A lei do petróleo, a lei de telecomunicações, a lei de concessões de serviço público, a lei de parceria público-privada, seja aquelas leis que disciplinam exatamente contratos administrativos, como a 10.520 e como o recente RDC. Bom, isto é, a 8666 é efetivamente um animal em extinção. Porém, é um animal forte e é um animal que deixou algumas lembranças. Uma delas, eu quero compartilhar com os senhores as minhas preocupações a propósito dela, que é justamente a tendência que se experimenta, que se tem, de se tentar interpretar esses dispositivos das novas legislações com a lente da 8666. O que, com todo respeito, é um equívoco. Só traz maiores e mais complicados problemas. Qual que vai ser a estrutura da exposição, das preocupações que eu vou compartilhar com os senhores hoje? Em primeiro lugar, eu vou tratar da autonomia do RDC. Isto é, o RDC há de ser compreendido, espero demonstrá-lo, de uma forma absolutamente autônoma. Ele não é um irmão mais novo da 8666. Ele está emancipado e vale por si só. Em segundo lugar, e isso é muito importante no que respeita à definição dos editais, a definição da configuração de cada uma das licitações, a importância do regulamento administrativo. Regulamento administrativo esse emitido pelo chefe do Poder Executivo. Em terceiro lugar, as fases da licitação no RDC, completamente diferente, vamos lá, não tem modalidades da 8666. Em quarto lugar, rapidamente, quais são os desafios que o RDC vem a enfrentar? E, em quinto lugar, um epílogo, vamos lá, um breve exercício, digamos assim, de futurologia jurídica. Vamos para a primeira questão, para a primeira parte da exposição, que diz respeito à autonomia do RDC. A gente tem que ficar bem claro, tem que ficar indene de dúvidas, que o RDC é, sim, uma norma geral de licitações e contratações públicas, tal como a 8666, tal como a 10.520, tal como a 8987, tal como a 1079. Não se aplica ao RDC a 8666. O que eu quero dizer com isso, o RDC foi editado na competência privativa da União para emanar normas gerais de licitação e contratação pública. Em termos federativos, portanto, o RDC é uma lei nacional. Se aplica à generalidade, é uma norma geral, se aplica à generalidade dos entes políticos. Porém, como o nome já diz, é um regime diferenciado, é uma norma diferente.
Ela é uma norma especial em relação a todas as demais normas sobre licitações de contratos que antecederam. Ela é diferente em relação a 8666, a Lei Geral de Licitações de Contratações Públicas. Ela é diferente em relação a 10.520, a Lei do Pregão Eletrônico. Ela é diferente em relação às concessões de PPPs. É um regime diferenciado em relação a todas as demais leis que disciplinam licitações de contratações públicas no Brasil. Portanto, sobre ser uma lei geral, no sentido de que se aplica verticalmente a todas as pessoas políticas brasileiras, é uma lei especial, mas uma lei especial horizontalmente falando, em relação às leis que as antecederam. Vou pedir licença para fazer um exemplo para nós juristas. É como o Código de Defesa do Consumidor em relação ao Código Civil brasileiro. Ele não revogou o Código Civil, mas ele se aplica a determinadas relações especiais. O regime diferenciado de contratação é uma norma, portanto, geral especial. Ela é uma norma geral de licitações públicas, mas ela é uma norma especial em relação a todas as demais licitações públicas. Constatação que permite a fixação da seguinte premissa: o RDC possui autonomia interpretativa. Nós devemos interpretar o RDC a partir do próprio RDC, a partir da própria legislação que o instituiu, e não a partir da 8666. Isto é, a gente tem que evitar uma interpretação retrospectiva, que porventura encubra as diferenças e que acentue as semelhanças que possam existir entre os regimes. Não é possível, quer dizer, possível é, mas vai ser errado. Não é válido fazer uma interpretação do regime diferenciado de contratação sob a racionalidade, a estrutura da 8666. Ou seja, nós temos aqui mais um microsistema normativo, mais algo diferente, autônomo e independente em relação aos demais regimes jurídicos. E eu posso lhes adiantar já um pouco do nosso epílogo, que o projeto de lei 559 de 2013, que tramita no Senado, e que havia a promessa que seria promulgado nesse segundo semestre, ele é muito mais parecido com o RDC do que com o 8666. E o RDC, mais ainda, nós estamos diante de um sistema autônomo que, muito embora houvesse sido promulgado de original com prazo certo, ao contrário da maioria das leis que, em tese, são promulgadas para viver indefinidamente, o RDC tinha prazo certo, acabaria em 2016 com as obras da Copa. Ele foi objeto de renovações via medida provisória, e essas renovações ampliaram significativamente o espectro de aplicação. Logo, ele não tem mais prazo certo. É só a gente pensar em programa de aceleração de crescimento e outras cositas mais. Daí a importância que nós pensemos também, a propósito do segundo tópico da minha exposição, que diz respeito à importância do regulamento no RDC. Vamos lá. A 8666 é uma lei que tinha como um dado secundário a questão do regulamento administrativo. O regulamento administrativo, tradicionalmente, se aplicava em 5 casos na 8666. Sistema de registro de preços, registros cadastrais, funcionamento de concursos, algumas hipóteses de consequência de execução de contratos e, mais recentemente, com aquela alteração do artigo 3º da 8666, no que respeita ao estabelecimento de margens de preferência e do que a gente pode entender hoje por desenvolvimento nacional sustentável no regime brasileiro de contratações públicas. Isto é, havia espaços regulamentares que diziam respeito, literalmente, à fiel execução da lei. Não diziam respeito à plena aplicabilidade da lei. A 8666 jamais teve a sua aplicação dependente de regulamento, pois ocorre que o RDC é adicto de regulamento. Quem define os principais quadros, as principais normas, a principal aplicação do regime diferenciado de contratação, vamos lá, já não é mais a comissão de licitação, mas é o chefe do executivo. Quem define isso em nível nacional é a Presidente da República. Quem define os assuntos
que vão condicionar a aplicação da Lei 12.462 é a Presidência da República e, em nível estadual, o chefe do Executivo, porque o Regulamento Federal não se aplica nos estados, e, em nível municipal, o prefeito das capitais, os prefeitos das cidades. E vejam bem, o RDC tem 47 artigos e o Decreto Federal 7581 tem apenas 114 artigos. A gente já pode ter uma ideia da centralização decorrente disso e da forte influência definitória do que vem a ser a competência exercida pela Presidência da República em casos de regime diferenciado de contratação. Inclusive, em alguns casos, a definir a aplicação do RDC por outros entes federativos. É só a gente pensar no Programa de Aceleração do Crescimento. Quem define para onde vai essa verba vinculada ao Programa de Aceleração de Crescimento é só e unicamente a Presidência da República. Então ela diz, essa verba do PAC vai para o município de Pitanga, no interior do Paraná, com um valor orçado de transferência obrigatória X. Logo, existe aqui uma questão complicada de conflito federativo e de subordinação dos executivos estaduais e municipais a decisões da Presidência da República quanto à aplicação ou não do regime diferenciado de contratações. A questão talvez seja um pouco mais interessante do que a gente viu na 8666, mas é uma tendência confirmada recentemente pela Lei de Portos, por exemplo. Quem é que tem no Brasil, depois da Lei de Portos, competência para definir zonas portuárias e competência para definir o porto público? Já não é mais governador do Estado, já não é mais autoridades portuárias locais, é a Presidência da República por iniciativa exclusiva da Secretaria Especial de Portos. Existe uma significativa centralização, um fenômeno para o qual eu diria que nós temos que ficar bem atentos. Demais disso, nós podemos falar aqui das fases da licitação do RDC. Como eu mencionei ao início, na abertura, a 8666 ela é orientada, a força motriz dela é a racionalidade da concorrência. Isto é, o tipo de processo administrativo licitatório base da 8666 é a concorrência. Habilitação primeiro, preço depois. É assim que ela é vertida, essa é a versão das fases. O artigo 22 da 8666, tudo que nós sabemos, tem 5 hipóteses fora, incluindo a concorrência. Concorrência, tomada de preços, consulta, concurso e leilão. E todas essas definidas de acordo com o valor da contratação. Quanto maior o valor da contratação, mais complexo o procedimento. E a concorrência, em tese, pretende celebrar o maior número de participantes, porém com uma fase de habilitação nem sempre muito acolhedora. O RDC tem uma racionalidade completamente diversa. Em primeiro lugar, no RDC não existem modalidades. O RDC é o RDC. Se eu pudesse simplificar, ele é uma modalidade. Ele é um regime diferenciado autônomo. Ele não estabelece critérios dependentes do valor da contratação. O valor do contrato é irrelevante para a definição das fases do encaminhamento do RDC. O preço é irrelevante para definir o procedimento. O RDC tem 7 fases. Não tem modalidades. Tem apenas fases. Quais são essas 7 fases? A fase preparatória, ou fase interna, a fase de publicação do instrumento convocatório, a apresentação de propostas ou lances, e assim, e com todo respeito, o que se passa é que aqui é como o RDC é vertido, logo, não há inversão de fases no RDC. No RDC, quando se fala em inversão de fases, está se falando em concorrência, e não como na 8666. Na 8666, inversão de fase é preço antes, no RDC, inversão de fase é habilitação antes. A lógica do RDC é primeiro preço. Logo, primeiro preço com lances, num orçamento sigiloso. Então, em tese,
O preço vai ser formado de baixo para cima, pelos próprios operadores, com base na sua margem de eficiência, e depois vai ser formado no leilão. Não vou ser eu que vou formar o meu preço, mas vai ser a oferta do meu concorrente, que depois, quem sabe, forme o meu. E não é um envelope só, mas são várias ofertas. Pode ser disputa aberta-fechada, aberta-aberta, e assim por diante. O modelo da habilitação prévia, no caso do RDC, existe apenas, portanto, na critério de inversão de fases, no termo do artigo 12, parágrafo único da lei. Depois da apresentação de propostas ou lances, ao julgamento dos documentos de habilitação e da eventual proposta técnica do primeiro colocado. Eu só vou abrir o envelope de um. Eu não vou abrir o envelope do segundo. Eu estou proibido de abrir o envelope do segundo. Talvez isso confira alguma luz para a questão da contratação integrada. Porque uma pergunta que se faz normalmente é: mas como é que eu vou comparar as propostas? Não, você não vai comparar. Você vai comparar o preço. E depois vai pegar a solução técnica do primeiro colocado. Não vai pegar a primeira, não vai nem abrir a solução técnica do segundo. Você vai comparar preço. E depois, aí vai precisar de uma certa, digamos assim, maturidade da administração pública para descobrir se ela consegue bancar a inabilitação, a desclassificação daquele que ofereceu o melhor preço, mas fez uma proposta técnica inconsistente. Logo, depois da habilitação, do julgamento e da habilitação, nós temos a fase recursal única. Todos os recursos interpostos no decorrer da licitação vão ser julgados de uma vez só ao final. Os recursos não são como nós temos hoje na concorrência, com efeito suspensivo. São interpostos recursos e depois a autoridade administrativa vai julgar o recurso. E, se for o caso, vai desclassificar o primeiro e abrir a proposta segunda. Depois dos recursos, tem a homologação e a fase de encerramento. Portanto, nós já podemos ver que o RDC, e aqui eu estou falando a voo de pássaro, muito rápido, ele vai trazer grandes desafios para nós que fomos criados pela 8666. Isto é, ele surgiu, ao que se entende, pelo desgaste da 8666, combinado com a inatividade do Congresso Nacional. Eu lhes digo, em 1995, eu estava em Brasília, no Ministério da Administração e Reforma do Estado, e o ministro Bresser Pereira encaminhou para o Congresso Nacional um projeto de reforma da 8666. Então, ou seja, projetos é o que não falta. O Congresso que não põe para rodar os projetos teve que fazer por meio de medida provisória, e essas medidas provisórias, como a gente chama, medidas provisórias Frankenstein ou medidas provisórias ônibus, que vão tratando de um assunto, os outros assuntos sobem e seguem em frente à medida provisória. E serviu, pelo menos esse foi o argumento retórico, da premência de obras e serviços da Copa. Porém, fato é que ele deixou de ser um regime excepcional, deixou de ser um regime precário, passou a ser, quem sabe, um balão de ensaio de uma nova lei geral única. E isso, quem sabe, esteja confirmado no projeto de lei 559 no Senado Federal, que haveria de ter sido promulgado nesse segundo semestre, e não foi devido ao recesso dos nossos parlamentares. A racionalidade, como os senhores podem ver, é muito mais pregão eletrônico 10520, é muito mais RDC, é muito mais 11079, lei de PPP, do que 8666. É um animal em extinção a 8666. O regulamento, ele desempenha um papel decisivo, atribuindo uma competência exorbitante no poder do Executivo Central. Ele trata de fases, e a versão é propostas e lances, depois habilitação, depois recursos. Ele fala de sigilo de preços, mas não como um dever, mas sim como na 10.520, na lei do pregão, como uma possibilidade. Ele fala em negociação, isto é, proclamado o resultado, a administração pública tem que negociar o preço ou as condições com o primeiro colocado. Quero ver comissão de licitação com maturidade para fazer isso. Porque negociação é negociação, não é impor unilateralmente. E, por fim, ele fala da contratação integrada específica para o novo regime.
E fora essas hipóteses, eu posso lhes adiantar também que o projeto de lei 559 de 2013, ele traz o procedimento de manifestação de interesse para empreitadas e obras públicas e serviços públicos. Isto é, o parceiro privado, o contratado privado, vai poder tomar a iniciativa de sugerir projeto básico, projeto executivo, construção e soluções técnicas para a administração pública. Mas essas questões, sem dúvida alguma, são razoavelmente complexas. Eu preciso deixar que os senhores ouçam a voz da experiência e mãos mais hábeis para tratar dela. Por isso, dou por encerrada a minha exposição, agradeço a atenção dos senhores e passo a palavra ao presidente da mesa. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria saudar aqui o Fernando, que permitiu que nos fosse dada uma oportunidade, sob o ponto de vista do empresário, e o nosso vai ser mais descritivo, e coube ao professor Egon, ou Egon, não sei qual é a pronúncia correta, mas eu tenho a dizer a vocês o seguinte: a importância do nosso Estado dentro dessa conjuntura. Nós temos hoje o presidente da ANEOR aqui do Paraná, José Alberto Pereira Ribeiro. Nós temos a CIPIC, comandada por um que saiu aqui do Paraná. Nós temos o professor Egon, que eu, nos meus estudos, eu sigo o professor Toshio Mukai, que foi o primeiro, o Maurício, Portugal. Aqui nós temos o Marçal Justo, o doutor Marçal Justo, que é orgulho nosso de ser paranaense e ser hoje um orientador, tá certo? E eu estava falando até com o professor Egon que hoje eu sou estudioso, ele tem alguns livros publicados, aí tem um em parceria com o Fernando Vernalha, Fernando Vernalha, que de fato são as Bíblias. E, infelizmente, nós temos que consultar praticamente o que o Tribunal de Contas da União decide, porque hoje o grande tem mais poder que o poder é o Tribunal de Contas, certo? Então, como a parte da análise jurídica das coisas já foi feita brilhantemente, eu agradeço então a IBDIC essa oportunidade e me dirijo ao nosso querido amigo aqui, que é o nosso presidente da mesa aqui, orientador, e como diria alguém que é candidato, brasileiros e brasileiras, né? Eu vou tentar transmitir para vocês sob o ponto de vista mais de apresentação, sem comentários. Alguma coisa, fatalmente, eu vou ter que comentar. Então, eu peço licença. Eu vou tentar me adaptar aqui. Bom, então eu tenho a mania de ser um pouco organizado, tá certo? E a apresentação aqui está descritiva apenas, tá certo? Mas coloca quem está na mesa. Só não está o Fernando aqui, mas ele bem que merecia estar aqui também. Como se não fosse os Fernandos, os Zé Albertos, o professor Egon, a gente não estaria aqui e eu não teria essa oportunidade. Bom, em primeiro lugar, eu tenho o meu PowerPoint, ele é um pouco extenso e o tempo é pequeno. Ele acabou de dizer, vou usar as palavras deles, eu vou ter que apresentar sob a forma de passarinheira, quer dizer, voando rapidamente, senão o tempo vai embora e nós estamos com um problema no tempo. Então, o meu trabalho é descritivo apenas, e eu tive a oportunidade de ter que consultar tudo que existe, inclusive o Poder Supremo, que hoje são as contas, tá certo? O Tribunal de Contas da União, as decisões de cada ministro, as decisões em plenário, para poder organizar isso aí, mas não está escrito aí, tá certo? Então, eu fiz o seguinte: no número 1 está o que dizia 866, que, como ele disse, que está morrendo. E coloquei a lei do pregão, porque o pregão é o irmão mais velho da lei
do RDC. Quer dizer, para que fizeram a lei do pregão, mas como a lei do pregão só se refere a compras e serviços, e aí, para nós, no meu caso, que sou engenheiro, é um problema, porque serviço de engenharia está sendo considerado serviço comum. Mas eu teria que 1 hora para falar sobre isso aqui, então não vou perder, já não temos tempo para isso. Então, a lei seria empreitada global, preço unitário, tarefa empreitada integral. Eu vou mais ou menos ler isso aqui, alguma coisa eu vou parar para comentar. Então, será sempre assim. Número 1 significa 866. Número 2, a lei do pregão. E número 3, RDC. Deixa eu ver aqui. Então, tá. Prazo de... Não, esse aqui acho que é no fim. Não. Aplicação das leis. Tá, passa. Isso. Pode então aqui... Pode voltar lá. Volta primeiro. Seria empreitada a lei apenas compras e serviços, então não tem etapas, tá certo? A lei do RDC, preço unitário, preço global, contratação por tarefa, na verdade, ele não tem fase, não tem nada, mas existe, é uma coisa mais ou menos parecida com a 866. Modalidades de licitação. A lei 866, ela tinha pelos valores, então tinha concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão, tá certo? Observação, poderá ser utilizada a modalidade superior para objetivos de valor menor que o limite estabelecido. Exemplo, concorrência em vez de tomada de preços para objeto do orçamento referencial até 1,5 milhão. Tomada de preço em vez de convite, quer dizer, você tem a possibilidade de ter uma obrinha desse tamanho e fazer uma concorrência. Ou pode fazer essa observação quer dizer isso, para que isso possa ser entendido. Agora, vocês não precisam se preocupar em copiar, nada, que isso aí vai ser fornecido para vocês. Pode passar. Modalidades de licitação. Faltou. Lei 10.520, que seria o pregão. Sempre o pregão para compra de serviços considerados comuns, independente dos valores por intermédio de lance presencial ou eletrônico, virtual. Quer dizer, isso aí é como eu disse, o diabo do serviço de engenharia. O que é serviço de engenharia e o que não é. Isso está sendo discutido, está sendo obrigado. Eu lá no CRETO, onde eu acabei de mandar um ofício para a Prefeitura de Curitiba, porque eles estão achando, por exemplo, que o recap aí não é serviço, é serviço comum, estão fazendo pregão. Já levei o problema para o CREA, estou achando estranho isso. 3, para execução indireta ao serviço de engenharia ou para o regime integrado, incluindo o projeto executivo. Pode passar. Capital social, patrimônio livre. Apesar de estar morrendo, na verdade, como disse o professor, a 866, quando não tem nada escrito na lei, o sujeito não sabe o que fazer, principalmente o chefe da comissão de licitação, e agora, o que eu faço, como é que eu interpreto? Então, é uma lei subsidiária. A 866 não, continua, não está morta ainda. Então, ela tem lá alguma coisinha que se aproveita, que é justamente como não fica. Não está especificado tanto no pregão como no RDC. Então, a 866 é subsidiária, quando o assunto não é tocado. Tá? Então, capital mínimo, exigência de 10%, com aqueles que participam de licitação já sabem disso. No pregão não há previsão expressa, quando o MISA determina a norma de aplicação subsidiária. Pode ou não pode? Isso depende do leiloeiro. Número 3, seria a lei do RDC determina, os artigos 27 da lei da TEI, ou seja, poderá exigir capital, poderá. Também não está muito aquele problema, até que quando vier a nova lei, talvez ter tudo isso aí, vai pegar essas 3 leis e converter numa só naquele projeto, conforme o professor falou. Divulgação digital. Então, a divulgação digital, vocês podem observar que não é exatamente igual. Já tem alguma diferença, mas que tem base. Quer dizer, seria 45 dias, 30, 15 e 5 dias, conforme o tipo da concorrência, que depende do valor da obra. 2, 520, maior que 8 dias. Então, o mínimo é 8 dias para divulgar o digital no pregão. E no RDC, 15 dias para menor preço, o maior desconto, e 30 dias para técnica e preço.
Pode passar. Isso aqui, como vocês estão vendo, é uma comparação entre as leis. Elementos técnicos exigidos. A 866 exige a licitação ao projeto base de engenharia para a consulta dos participantes. A 10520, que seria o pregão, considerando-se que bens e serviços comuns estão disponíveis no mercado, descarta-se a necessidade do projeto. Os elementos deverão estar contidos no termo de referência. Esse termo de referência é o novo, é como se fosse um anteprojeto, ou quase que um projeto. E tem a fase, eu vou sair um pouquinho, a fase interna e a fase externa, tá certo? A fase interna é aquela que, em qualquer país da Europa, só quem sabe somos o poder contratante. Aqui no Brasil é discutível isso, tá certo? Então, considerando-se bem serviços, estão disponíveis no mercado. Existe o projeto básico ou executivo na licitação. Agora, eu pergunto o seguinte, até o que precisa? Não está bem claro. Eu já perdi muito tempo, eu estou meio velho, 73 anos de idade, não está na hora de ficar perdendo muito tempo. Mas eu não consegui achar a diferença entre o termo de referência, que só está na fase interna. O que é a fase interna? É aquele que só o poder público que sabe. É proibido, não tem empreiteiro que se meta lá saber, que não pode, tá? Mas é Brasil, né? Então, exige projeto básico, no caso do RDC, ou executivo na licitação disponível para os interessados. Veda a realização sem projeto executivo de obras e serviços. Quer dizer, depois tem que ter o projeto executivo. Isso já é uma boa, mas não eles não têm obrigação de fornecer. Quem ganha a concorrência é que vai ter que fazer esse projeto. O termo de referência deverá orientar os controles interno e externo. Então, esse controle interno e externo da licitação, quem for curioso, que vai estudar, que eu não tenho tempo agora de explicar. Mas é simples. O interno é só o poder público que sabe. E externo, o povo em geral. Tá? No RDC integrado, poderá ser utilizado anteprojeto de engenharia, sendo que o projeto básico e executivo serão da responsabilidade do contratado. O valor da licitação pode ser obtido por similaridade, desde que não inexistam, desculpe que está errado, desde que inexistam elementos para orçamento, tá certo? Neste caso, o contratante desenvolve matriz de risco e adota uma taxa de risco para a fixação do orçamento referencial, o qual permanece interno e sigiloso. O DENIT tem feito o seguinte, vamos dizer, o que já ocorreu, isso é fato que ocorreu, existia um projeto básico, pronto, tá? Mas aí anularam a concorrência e resolveram colocar o RDC. Então eles tinham um projeto básico, mas não confiaram no projeto básico. Então, dependendo da confiança do termo de referência, que é esse novo indivíduo estranho aqui, tá certo, o novo VT, tá? Então, conforme eles têm alguns elementos, eles têm mais ou menos confiança no orçamento, porque no RDC pode ser paramétrico, pode ser por similaridade no RDC integrado. Então, o sujeito diz, eu fiz 100 km daqui até lá de estrada. Esse 100 km deve ser mais ou menos parecido com aquilo. Então, eu vou fixar o preço. Mas aí, o que eles têm? Um departamento lá no DENIT, por exemplo, que analisa, mas espera aí, isso aí não dá para ter tanta confiança. Então, eles vão criar, tá certo, o que eles chamam de risco. Então, o DENIT tem uma fórmula em função do que ele tem de elementos e atribui um risco. E o leiloeiro, agora imagina, só tem uma concorrência de 100 milhões, o leiloeiro vai dizer, bom, a taxa de risco é 17%, em torno de 15% a 17% que eles têm adotado, que é a taxa de risco para avaliar o preço, se o cara está oferecendo. Então é 100, então pode ir a 115 e pode ir a 85. Imagina o leiloeiro, apresenta a proposta e agora, o que eu faço? O cara deu 110, mas a taxa de risco era essa. Então cria um problema terrível para o leiloeiro, como ele mesmo disse. O leiloeiro tem que ser no super-homem. Tá? Poderá ser utilizado anteprojeto de engenharia. Então está explicado aí. Pode ser por similaridade. Então, similaridade é desde que inexistam, aquele não está demais lá, inexistam elementos para orçamento. Nesse caso, o contratante desenvolve matriz de risco e adota uma taxa de risco para a fixação do orçamento referencial, tá certo? O qual permanece interno e sigiloso, como eu continuo dizendo, interno e sigiloso na Europa e nos Estados Unidos. Você imagina uma prefeitura lá do Nordeste com orçamento sigiloso. Vai passar outra. Avaliação do custo de obras, 866. Orçamento, tabela de previsão, adotado pelo contratante e aplicados nas quantidades previstas no projeto básico, acrescido em percentuais relativos à mobilização e desmobilização e as medidas ambientais e mitigadoras e compensatórias. Divulga orçamento. Tudo isso aí
a fase externa, quer dizer, nós, os empreiteiros, vamos tomar conhecimento. No caso do pregão, tá certo? Quando eu trato a aquisição de bens ou serviços, que também esses serviços já estou discutindo, aplique seus preços de mercado, eventualmente as composições de preço Cicro ou Sinap. Quer dizer, eu quero comprar uma mesa. Essa mesa tem no mercado, tá certo? Então, parte do princípio que o preço, existe um preço de mercado, tá certo? Então, a modalidade de licitação seria fatalmente o pregão, que é serviços comuns. O que é serviço comum? Uma pintura de parede é um serviço comum, sei lá. Isso aí não está bem explicado. Faço votos que nesse novo projeto venha explicado que não venha com esse problema aí, tá? E RDC normal. Aí nós temos o integrado, eu chamo de RDC normal, não existe, isso aí fui eu que inventei, tá? Então o RDC é quando não é integrado. A tendência é fazer tudo integrado. Obra federal, aplique seus preços compostos usando Cicro ou Sinap nas quantidades de projeto básico. Quando o Zé Alberto até falou que esse troço fica, como sempre, atrasado as tabelas, é uma confusão tremenda, uma grande confusão. Por exemplo, no meu setor, que é estradas, o que fazem? Eles pegam a tabela e aplicam as convenções coletivas de construção civil, que não tem nada a ver com as convenções coletivas de construção pesada. Então, isso aí também é outra coisa que, me desculpe, mas o Cicro está sempre atrasado para atualizar suas tabelas, e o Sinap comete alguns erros. Obras estaduais municipais, tabela acolhida, aí tem o Tribunal de Contas começou a ficar poderoso. Então, o Tribunal de Contas, aplicadas as quantidades de projeto básico, desde que não haja repasse de recurso federal. Quer dizer, vai poder fazer também o orçamento, desde que seja aprovado pelo Tribunal de Contas. RDC integrado, custo de obras similares, mediante orçamento sintético, metodologia expedita ou paramétrica. Isso que eu quero dizer. Eu já expliquei isso em quase estudos de engenharia. Hoje você faz, nas concessões, utiliza o seu termo de estudos de engenharia. Eles põem na internet, fazem consulta pública, audiência pública, etc., e acabam fazendo o leilão, tá certo? Então, esses estudos de engenharia seria alguma coisa parecida com o termo de referência e o anteprojeto. Pode passar. Inversão de fases. Essa inversão de fases já foi, pode passar outra aí, que ele já explicou a inversão de fases aí. Pode passar. Fase recursal, tá? É a única coisa, essa é uma boa, porque isso aí é que o progresso do RDC veio justamente isso aí. Quer dizer, a 866, cansei centenas de licitações, participei na minha vida, e que o sujeito, um anulava o outro anulava um, e no fim ia para a justiça, e a justiça brasileira leva 10 anos, então não tinha como. A melhor solução mais rápida era anular a concorrência, tentar outra, até que todos... Imagine 30 licitantes, um vai lá, entra com recurso contra a proposta do outro de um, e a concorrência acaba não saindo. Então, nesse ponto, o RDC tem a sua... o RDC começou com o pregão, depois o RDC já trata de uma maneira que já foi comentada também. Então, a fase recursal é única, imediatamente após a indicação do vencedor, tendo 5 dias para apresentar o recurso. Quer dizer, se tem um sujeito que não está sabendo, não é sobre o que o leiloeiro fez, é sobre... algum recurso que ele possa apresentar. Tem 5 dias, isso em 15 dias está resolvido. Não precisa ir para... Pode passar. Divulgação do orçamento. A 866 exige a publicação do orçamento anterior, é evidente. O pregão não traz exigências, tá? Quanto ao RDC, determina o sigilo do orçamento estimado até o encerramento do certame. Como peça integrante do termo de referência, o orçamento é facultativo na licitação. O orçamento será divulgado no edital de licitação. No caso das modalidades de melhor técnica, prêmio de remuneração, são casos especiais que se precisa saber o orçamento, mas é caso bem particular e quase não está sendo utilizado isso aí. Garantia de proposta. A Lei 866, ela é 1% sobre a proposta. O camarada, então, tem a proposta, ele tem que garantir que vai executar aquilo que ele está propondo. Então, é 1%. Todo mundo que já participou de licitação sabe que na 866 é 1%, tá? Junto com a documentação. Isso era fácil, você ia lá no J. Malucelli, aqui no Paraná, em 15 minutos estava com a garantia de proposta. Tá? Agora, aí que está a diferença. No pregão não tem esse troço de garantia de proposta. Tá? E no RDC,
Tá? Não há mais necessidade de garantia de proposta. Então, a proposta só tinha exigência na 866. Garantia de proposta, não é garantia de contrato. Pode passar. Garantia de execução do contrato. Esse eu vou falar um pouquinho. A 866, a garantia contratual, que diz na lei 866, é que em casos especiais pode ir até 5% do valor do contrato. Tá? Nos casos especialíssimos, obras monstruosas, um estádio, um troço lá, sei lá, então poderia exigir uma garantia de execução de até 10%. Eu acompanhei agora, em maio, até a Gleisi tentou, né, nesse caso aí, que a lei do RDC seguisse também os 5% e 10%, saiu uma medida provisória, surfista, chama medida surfista, vai na onda. Então o que o governo faz? Uma medida provisória sobre como é que se vende batata. Aí no meio lá, põe um pedacinho e fala na lei 866, no RDC, na 866. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz a contagem. A lei 866 sofreu 24, valor fácil de guardar, 24 modificações já, a lei 866. Então tem lá um artigo no número tal, modificado pela lei. Então, desde 1993, já estão 24 modificações da 866. Tinha que morrer mesmo, é evidente, né? Bom, então, não há referência a esse tipo de garantia. Então, não existe. Agora, o RDC, esse é um grande problema da participação de empresas médias em grandes licitações. Por quê? Permite que o governo opte pela necessidade de garantia contratual de valor condizentes com o risco de mercado. Tá certo? Então, eu ganho pelo RDC uma obra, mas a minha firma não é o bicho, não sou a Camargo Correia, tá certo? Então, a companhia que vai dar o seguro é seguro de contrato. Ela passa a ser o contratante praticamente. A companhia de seguro passa a responder pelo contrato. Então, imagine o preço, quanto é que sai? Sai mais. Olha, já tem processo de firmas grandes que não puderam, quando chegou na hora de conseguir a garantia, não conseguiu, porque o valor é livre. Pode exigir até a garantia de até 30%, 40%, 50% do valor do contrato. Então, a companhia de seguro chega a estar bom. Então, essa concorrência é 100 milhões, mas o valor do seguro é 20 milhões. É de acordo com o mercado, está ali, está vendo? Permite que o governo, na necessidade de garantia contratual, alcancendo riscos de mercado. Tá? Mas essa firma não é grande o suficiente, não tem, então é mais caro. Principalmente no RDC integrado, os valores exigidos pela seguradora podem ser incompatíveis com as condições da empresa vencedora da licitação. O valor compatível seria no máximo 10%, mas não passou. Eles tentaram, mas não passou. Pode passar outra. Remuneração. Os pagamentos da 866 conforme edições, que é aquela história, né? 90 dias não pagou para ter direito de obra e se o governo atrasar, só para vocês saberem. Agora alguém vai enfrentar o Estado no Brasil, no nosso regime. Não tem como, certo? Então, os pagamentos, você tem 90 dias, você tem o direito de parar a obra, você tem direito de entrar na justiça e exigir a correção, perdas e danos e tudo, e o Estado é obrigado a pagar, mas leva 30 anos. Tá? Lei 10, compras e serviços não estão sujeitos à variação de remuneração. Agora, a RDC pode permitir que a contratada receba bônus de acordo com o seu desempenho em metas estabelecidas. Então, pode variar, não é fixo o orçamento. Também, isso aí tudo não está julgado, ninguém sabe de nada por enquanto. Como é que funciona isso aí, esse tal de bônus, de acordo com o desempenho da empresa na hora de estar realizando o contrato. Isso, por enquanto, é misterioso, não tem nada que esclareça isso. Vai passar. Desistência ou rescisão pela vencedora. O segundo colocado só assume se concordar com a cartada. Isso eu acho interessante. A proposta do primeiro. Na lei do pregão, nova licitação e acabou e as sanções para o desistente. Quer dizer, o cara está fazendo e no meio do contrato larga, não faço mais. Tá? Então, o que diz o RDC? Chamará o segundo colocado para executar o projeto pelo valor do primeiro. Caso haja negativa deste, o contratante poderá acatar a segunda melhor oferta e caso este também desista, pode deixar o terceiro. Tá? E outra coisa, a proposta não precisa ser como é a 866, igual ao do primeiro. Pode ser, dependendo, o leiloeiro tem autonomia para dizer, não, vai fazer pelo seu preço. Se ele achar que não tem outra solução, senão anular a licitação. Vai passar. Termo aditivo. Aqui é Brasil, né? Tá? Então, a 866 ia até 25 para a obra 50 reformas sobre o valor do contrato, os tais dos termos aditivos. Aí não existe o termo aditivo no pregão, tá certo?
E, teoricamente, o RDC não tem aditivo. Não tem coca, está aqui, ó. RDC não admite, salvo em situação de caso fortuito. O que é caso fortuito? Não é meu, eu sou engenheiro, não sou advogado. Vai perguntar para o advogado o que é caso fortuito e o que é força maior. Para a recomposição do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Hein? Tá? Também em alterações de projeto e corrente de erros do contratante até os limites, quer dizer, você poderia partir para lá se o erro, se o culpado não for quem está executando, o culpado for o contratante, você pode receber, isso depende do poder político, claro, aqui no Brasil. Essa outra. Aqui eu estou praticamente chegando ao final daqui, essa outra confusão que arrumaram. É uma lei que agride a outra. Então você tem a microempresa, tá certo? E a pequena empresa. Existe uma lei específica para que você, numa licitação, elas tenham direito, olha aí, 866, aplique-se o artigo da lei complementar, considerando empate. Quer dizer, a lei 866 já também ficou a pé, porque veio uma nova lei que diz que se for uma micro, agora essa pequena empresa, o faturamento é 3 milhões e 600, se eu não me engano, tá? Não tenho de certeza, mas eu acho que é 3 milhões e 600 que é o faturamento anual da pequena empresa. Não é um valor tão baixo. Então, o sujeito, é muito mais fácil uma empresa fazer uma série de filhotes, tá certo? E ganha todas as licitações, é evidente. Ela cria pequenas empresas que têm ligação com os mesmos acionistas e entra na concorrência. Se for uma concorrência, até esse valor, ele ganha a licitação, porque a diferença é 10%, quer dizer, você chama, aí eu ganho a minha licitação, mas eu estou com um valor de 3 milhões e 500 é o valor da obra. Então, chega a pequena e se ela estava com 3,700, ela vai para o primeiro lugar. E no desempate eu estou perdido mesmo, eu tenho preferência. Então, existe um medo, quer dizer, a média empresa ficou numa situação complicada agora. Então, o sujeito, se ele puder entrar como pequena empresa, ele leva uma vantagem muito grande. Isso tem criado problemas inúmeros, porque são principalmente nas obras de, vamos dizer, uma revitalização de um asfalto. Eu falo mais em pavimentação, que é o meu setor. Mas 2 quadras lá que tem que fazer rápido, tá certo? Então, aí, se eu tenho uma pequena empresa, e a diferença, não sei, tem o meu assessor contábil aqui que ficou de calcular, mas falhou também, não me deu quanto é exatamente, mas vai me dar, quanto é que dá a diferença. A diferença, mas é impressionante, viu? Quer dizer, eu tenho uns 15, todos os impostos, etc., eu posso entrar com uma proposta 16%, 17% mais alto que o primeiro colocado e leva a obra. Quer dizer, é complicado, né? Quer dizer, então, o médio empresário está fora porque não consegue seguro, não consegue entrar. E está fora de obras pequenas, quer dizer, a média empresa, e ninguém mais do que o Zé Alberto, que é o povo, representa o povo, como dizem os políticos aí, tá certo? É que só pode ficar contra, quer dizer, a maioria das empresas, é claro que as grandes empresas não estão precisando nem da NEOR, nem de CICIPOT, nem da PEOP, de nada. Elas têm autonomia política e fazem do jeito que querem. E agora, me disse o Egon aí que agora eles estão criando nessa nova lei, né, o PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse. O sujeito chega e... Tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Procedimento de manifestação de interesse. Vale a pena, para vocês pensarem e vão estudar um pouco também. Não sou eu que sou obrigado a estudar, tá? O sujeito, ele chega e faz um requerimento para, eu estou falando isso numa PPP, mas que vai valer para tudo, pelo jeito agora, tá? PMI. Eu chego e mando um ofício dizendo que eu acho interessante fazer, vamos dizer aqui no Paraná, uma obra de discussão, a Ponte de Guaratuba. Tá? Daí eu seguro, eu sou o encarregado, eu sou da chefia, da parte política, tá bom, então estude, faça o projeto, faça tudo. Quanto tempo você precisa? Eu preciso de 6 meses, tá? Então daqui a 6 meses eu vou abrir, tá? Para que em 30 dias sejam os interessados que façam as modificações, que façam os interesses. É claro que o cara está há 8 meses fazendo o negócio, está com tudo pronto, é claro que ele vai ganhar a proposta, não tem dúvida. Então, chama-se PMI, tá certo? Está ligado. Então, essa lei complementar 123, isso aí criou um problema que nós temos que ver como. Isso aí uma nova lei também, só para vocês saberem, que é uma nova orientação que favorece
que sejam favorecidas as pequenas e médias empresas nas licitações. E daí, como é que faz? E que, então, ele estimula para que a empresa crie uma série de filhotes e na outra não. É um problema isso aí. E outra coisa também, para finalizar, eu queria dizer só sobre essas câmaras que estão sendo aceitas, tá certo? De mediação, mas quando a Câmara de Mediação é só para a construção civil, para quando o contratante é particular, é privado e o contratado é privado, porque fazer Câmara de Conciliação com um poder público, qual é o juiz que vai dar a favor do empresário? Isso não tem. Então, de qualquer maneira, peço desculpa, porque tive que apresentar corrida, mas a gente está à disposição de quem quiser. Nós temos um estudo, e eu perdi quase que uns 6 ou 7 meses da minha vida aí, estudando esse negócio. Então, a gente pode trocar uma opinião, aqueles que gostam disso aí, de estudar, a parte de concessão, de PPP, de locação de ativos, tá certo? E dos regimes de contratação, que já me disse que o organizante eu também amei. Eu queria agradecer a paciência de vocês por ter escutado aí, e muito obrigado para todos. Queria agradecer aqui ao professor Sérgio pela exposição e também, novamente, pelo cumprimento aqui da programação. E para encerrar, em 2 minutos, apenas um breve comentário. O Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos da Infraestrutura tenta contribuir, tal como o Instituto Brasileiro da Construção, com esses temas, e o nosso focado especialmente em aspectos de obras e construções públicas. E fomos convidados ano passado, ou retrasado já, por uma comissão de parlamentares para elaborar também uma nova sugestão, uma nova proposta para alteração da Lei 866, essa comissão aí coordenada pelo deputado Fábio Tradi. E muito desses aspectos aproximam ao RDC, porque é uma tendência e uma encomenda clara a necessidade de se aproximar da RDC, entendendo que o RDC hoje seria um formato ou o meio mais moderno, vamos chamar assim, de contratação. Acredito que isso não necessariamente corresponde à realidade, mas traz algumas vantagens, tal como a questão do recurso único, ou fase única recursal, que pode contribuir uma enormidade ao tempo dessas contratações, especialmente em concorrência. E no último aspecto, aqui rapidamente, a comissão da OAB Federal que trata de infraestrutura está aberta. Eu, como membro, convido a todos que tenham interesse, inclusive, especialmente ao professor Sérgio, a contribuir, porque dentro de uma das nossas atribuições e metas está a necessidade de tentar regulamentar em alguma medida o chamado procedimento de manifestação de interesse, ou PMI, aí para que haja uma convergência de regimes e não uma incoerência de regimes, e possibilitem situações tal como essa, que não é incomum, mas que é a possibilidade de haver uma tratativa interna no órgão da administração que impeça que todos os interessados em apresentar soluções tenham tempos e conteúdos semelhantes para elaborar a sua contribuição. Então, esse é um elemento suficiente, razão pela qual, inclusive, aí, um dos motivadores dessa proposta foi o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que levantou uma impossibilidade de reembolso ou de aceitação dos estudos, de um estudo feito por uma dada prefeitura, que deu 30 dias para o sujeito fazer um levantamento, um estudo completo para todo o saneamento, saneamento ou resíduos sólidos de um município, e logicamente esses 30 dias não é tempo apto suficiente para esse tipo de avaliação e a produção que foi levantada, logicamente, por razões que nós já sabíamos quais eram. Deixo aqui as minhas
breves contribuições. Espero não ter avançado muito do tempo e cumprido meu objetivo aqui de rigidez quanto à condução dos trabalhos. E agradeço a todos, novamente, agradeço ao presidente Fernando por essa oportunidade de participar desse brilhante evento. Obrigado.